Então, se a gente está falando de psicologia investigativa, eu acho que nada mais justo do que a gente começar falando sobre o que é psicologia investigativa. Por que o nome do simpósio é psicologia investigativa, não é psicologia forense, não é psicologia jurídica, não é psicologia criminal, é psicologia investigativa. Do que é que a gente está falando quando a gente utiliza esse termo? O que é que a gente está se propondo a trazer enquanto uma prática, uma atuação, uma área de conhecimento específico da psicologia? Eu gosto de utilizar esse gráfico para demonstrar aonde é que se situa a psicologia investigativa, como é que ela se encaixa dentro das diversas sub-áreas da nossa psicologia, mais especificamente da psicologia jurídica. Então, se a gente pensar a psicologia como um grande grupo de atuação, se você está na graduação ou se você é formado em psicologia, você com certeza vai ter bastante conhecimento sobre isso. Se você não é da psicologia, vai ficar sabendo agora que psicologia não é só aquela psicologia clínica, que a gente muitas vezes acredita que é a única forma de atuação do psicólogo. Quando você está numa sala, só você e o seu paciente ou cliente, dependendo da forma que a abordagem trata, tem um divã, tem um sofá, tem alguma coisa ali, e é a partir dessa conversa, de uma interação e de uma intervenção terapêutica que vai acontecer a psicologia. De fato, é a área dominante da psicologia, porém, dentro desse grande grupo que a psicologia atua atualmente, você tem diversas outras áreas onde os conhecimentos sobre comportamento, sobre personalidade, sobre funções cognitivas têm uma aplicabilidade muito útil. Recentemente, na Copa, nós vimos a questão da psicologia do esporte. Era para ter levado o psicólogo, não devia. O que aconteceu com os times que levaram psicólogos, o que aconteceu com os times que não levaram, qual poderia ter sido um resultado diferente. Posso estar pisando aqui, abrindo feridas que estavam cicatrizando sobre a nossa Copa do Mundo, mas a gente tem que falar sobre isso. E existe essa área da psicologia do esporte, existe a área da psicologia hospitalar, que é o profissional dentro dos hospitais, existe a área da psicologia organizacional, que é nas empresas, nas instituições privadas, muitas vezes, agindo de uma forma a construir um trabalho voltado à saúde do trabalhador, mas também de uma certa eficiência desse trabalhador, de melhores relações entre líderes, entre grupos. E, dentre outras das áreas de atuação da psicologia, nós temos a psicologia jurídica. Como o nome já diz, é a psicologia voltada a essa área do direito, certo? Eu costumo dizer que é a intersecção, o contato entre o que a psicologia pode oferecer e o que o direito trabalha. Então, a psicologia jurídica é essa relação entre a psicologia jurídica é essa relação entre a grande área da psicologia e a grande área do direito. Só que, mesmo assim, são duas áreas muito abrangentes, que têm diversas áreas de atuação diferentes. O próprio direito, você tem o trabalhista, o civil, o criminal, o processual penal, o tributário, etc., etc. E a psicologia também tem diversas áreas de atuação. Então, não era de se espantar que, quando os dois se juntassem, tivesse também diversas áreas de atuação para esses profissionais agirem, certo? Daí, a gente consegue ver a psicologia jurídica como, novamente, uma grande área em que há diversas formas do psicólogo atuar. Algumas delas vocês veem aí, como a psicologia criminal, que vai ser um estudo especificamente dos ofensores, sobre avaliação, sobre tratamento, sobre como prevenir ofensores de voltarem a cometer crimes. A psicologia forense, que é a psicologia voltada aos fóruns, no âmbito da perícia e da assistência técnica, que vai envolver crimes, mas também questões não criminais. Nós temos a psicologia penitenciária, que é a psicologia dentro do sistema carcerário, fazendo acompanhamento individual, grupal, dos indivíduos que foram, sofreram algum tipo de penalização por parte do direito. Psicologia do testemunho, que estuda especificamente como as pessoas que vivenciam um crime e vão falar sobre ele, vão lembrar dele, quais são as coisas que afetam esse testemunho, qual é a melhor forma da gente conseguir extrair um testemunho confiável. Nós temos a psicologia policial, que é justamente como o psicólogo dentro da instituição policial, ele pode ajudar o trabalho do policial no sentido mais organizacional e de saúde mental, digamos assim, a lidar com estresse, inteligência emocional, a lidar com o luto, lidar com a situação conflituosa dentro da instituição e fora também. E aí, dentre essas diversas áreas de atuação que a psicologia jurídica já tem,
existiria aí mais uma, que é a psicologia investigativa. E é aí que a gente vai entrar. É aí que o tópico do nosso simpósio vai se concentrar. Enquanto a gente tem na psicologia forense como o psicólogo vai atuar dentro dos fóruns, na psicologia penitenciária, como o psicólogo vai atuar dentro do sistema carcerário, na psicologia investigativa, a gente tem como que o psicólogo pode auxiliar na investigação criminal. Quais são os benefícios, quais são as contribuições que a psicologia pode trazer para a investigação criminal, para a investigação policial como um todo. E é sobre isso que nós vamos nos delongar aqui hoje, amanhã e depois. Essa é uma área extremamente nova que veio surgir aí na década de 80, 90, oficialmente, apesar de antes disso a gente já ter atuações da psicologia dentro da investigação, só veio surgir oficialmente mesmo, enquanto nome, enquanto terminologia, na década de 90, através do trabalho do David Kanter com o perfil criminal, que é o segundo tópico do nosso simpósio de hoje, que a gente vai entrar depois de entender o que é psicologia investigativa. E por que é importante a gente entender o que é psicologia investigativa? Para que a gente não confunda e que a gente saiba exatamente do que se trata o nosso trabalho. Dentro da psicologia jurídica, todas essas sub-áreas que vocês estão vendo aí, elas se misturam. A psicologia forense vai precisar da psicologia do testemunho, da psicologia criminal, o psicólogo penitenciário, da mesma forma, vai precisar da psicologia criminal, vai precisar de conhecimento de vitimologia e de mediação. Da mesma forma, o psicólogo investigativo vai usar conhecimento sobre todas essas outras áreas de atuação da psicologia jurídica. Então, elas não são mutuamente exclusivas. Ou você trabalha em uma, ou trabalha em outra. Não tem como, quando você está em uma, todas as outras são esquecidas. Na verdade, todas elas entram em contato. Mas o que vai mudar necessariamente é o foco da atuação. Então, na psicologia investigativa, o foco da atuação é a investigação policial. E, para isso, ele vai usar conhecimentos que vão vir de todas as áreas da psicologia, até mesmo psicologia comportamental, psicologia clínica, psicologia criminal, psicologia forense do testemunho e as outras que vocês veem aí. Mas é como utilizar esse conhecimento e aplicar na investigação. Então, num contexto, uma versão simplificada, a gente pode dizer que psicologia investigativa é a psicologia aplicada à investigação. E é importante a gente fazer essa diferenciação, porque muitas vezes no Brasil a gente se depara com pessoas dizendo que psicologia investigativa é perfil criminal, ou é uma forma de perfil criminal, ou é um modelo de perfil criminal, e nada mais. Eu já vi até mesmo pessoas publicarem coisas como perfil criminal, também chamado no Brasil de psicologia investigativa, ou o contrário, psicologia investigativa é também chamada de perfil criminal, mas não é. Uma coisa é uma coisa, perfil criminal, uma técnica que a gente vai ver hoje. Outra coisa é essa área de atuação da psicologia dentro da investigação, que vai além do perfil criminal, como vocês vão perceber nos próximos dias. Mas você não precisa acreditar em mim. Quem sou eu, né? Eu sou um professor de psicologia aqui do Brasil, me formei agora em 2016, estou fazendo meu doutorado. Então, por que eu devo confiar na sua palavra e não daquela pessoa que eu vi lá naquela postagem do Instagram, ou naquela notícia, naquele comentário, naquele curso que eu assisti? Não precisa confiar em mim. Você pode confiar no David Kanter e na Donna Youngs. David Kanter, que é o criador, podemos chamar assim, o pai da psicologia investigativa, e a Donna Youngs, que é a pessoa que possivelmente mais fez trabalhos em conjunto com ele, né? Uma parceira aí em diversas publicações, desde os anos 2000 para cá. Veja só como eles definem psicologia investigativa no livro base, no livro principal sobre psicologia investigativa que vocês veem aí, esse vermelhão. Eles dizem que é o estudo de ofensores e os processos para sua prisão. Lida com ações, sentimentos e pensamentos de todos envolvidos com o crime e sua investigação. O objetivo principal é compreender o crime de maneira que seja relevante a investigações civis e criminais e seu processo judicial subsequente. Veja que em momento nenhum ele está dizendo que psicologia investigativa é fazer perfil ou analisar perfil de ofensor, mas sim ela lida com as ações, sentimentos e pensamentos de todos os envolvidos com o crime e investigação. Então é uma coisa muito mais ampla do que fazer perfil criminal. Faz parte, mas vai além disso.
Quando a gente fala todos os envolvidos com o crime e a investigação, a gente está falando do ofensor, que a gente pode estar pensando de perfil criminal, mas a gente também está falando de vítima, a gente está falando de testemunha, a gente está falando, quando a gente fala de investigação, a gente está falando do delegado, do investigador, do escrivão, do perito, até mesmo do juiz, do promotor, do defensor, do advogado que estejam envolvidos naquele processo investigativo. Então, não é apenas fazer um perfil, mas sim como que a psicologia pode contribuir nos processos que envolvem todas essas pessoas na investigação. E a gente está falando de ações, sentimentos e pensamentos, uma coisa bastante ampla e que vocês vão ver ao longo desse simpósio como cada uma dessas são exploradas por diversas frentes que a psicologia já se dedicou a estudar. Esses mesmos autores, o Cantor e a Youngs, eles dizem que a psicologia investigativa é o estudo científico e sistemático das informações investigativas, a coleta, avaliação e uso, fazer as inferências sobre a atividade criminal e também ações e decisões policiais, incluindo a sua melhoria. Então, teria aí um ciclo onde a psicologia investigativa iria atuar, ajudando a coletar informações através, por exemplo, da entrevista investigativa e o reconhecimento de pessoas, que vai ser tópico de amanhã, a como fazer inferências a partir disso, com o perfil criminal e a autópsia psicológica, que a gente vai ver aqui hoje, e também quais ações podem ser tomadas a partir de então, que são, por exemplo, a tomada de decisão, o raciocínio investigativo, que são tópicos que também serão abordados no nosso simpósio aqui. No contexto brasileiro, o que é que a gente tem de psicologia investigativa? O que é que a gente já sabe? O que é que a gente já tem de atuação? Primeiro que eu diria que o principal problema atual é que a gente tem pouca ou nenhuma formação especializada na área. De fato, existem especializações. Você vai encontrar algumas especializações cujo título e módulos cobrem psicologia investigativa, certo? Porém, na graduação, raramente se fala sobre isso. Então, os alunos pouco estudam isso na graduação. Durante 5 anos de graduação de psicologia, pouco se estuda a sua aplicação na investigação. E também a gente não tem pós-graduações de nível acadêmico, digamos assim, que não seja especialização. A gente não tem mestrado, a gente não tem doutorado nessa área, que dificulta a produção de conhecimento e de divulgação dessa sub-área de atuação da psicologia. Por causa disso, a gente acaba sem ter basicamente nenhum conhecimento da área de atuação. Se a gente não estuda, se não se produz nada, como é que a gente vai saber o que é feito? Daí a importância, por exemplo, desse simpósio, e desse simpósio também não ser, dele ser gratuito para poder chegar no maior número possível de pessoas. A gente também tem muito misticismo e sensacionalismo quando é divulgado psicologia investigativa. Eu sofro toda vez que eu vejo no Instagram divulgações que prometem coisas absurdas de ler a mente de pessoas ou coisas do tipo. Então, tomem cuidado com os cursos que vocês fazem, os livros, os artigos, as páginas de web que vocês leem. Tenham sempre um olhar crítico sobre isso e procure saber quem é essa pessoa, meio que qual a procedência, de onde é que ela está dizendo, qual a formação, qual a atuação dessa pessoa, para saber até que ponto eu posso confiar no que está sendo dito ali, para levar para frente para a minha formação, para a minha atuação. A gente tem a atuação aqui no Brasil de alguns peritos nos institutos de polícia científica, principalmente com o trabalho de avaliação psicológica, como vai ser tópico do nosso simpósio. Amanhã a Suzy vai falar sobre isso. Hoje o Guilherme vai falar sobre a atuação nesse sentido. O Guilherme, que também é perito, vai falar sobre como ele vem trabalhando com psicologia enquanto perícia na investigação. E isso também faz com que, essa falta de conhecimento faz com que nossa produção científica do Brasil seja falha, seja pouca. Acaba que a maioria de material que você vai encontrar vai vir de psicologia do testemunho, autópsia psicológica, avaliação psicológica como um todo, avaliação psicológica de crianças, de adolescentes, principalmente com suspeita de ter acontecido um abuso sexual, e está se iniciando no momento no âmbito do perfil criminal, do offender profiling. A gente vem começando a construir alguns materiais no sentido de qual é o perfil ou como utilizar esse tipo de técnica aqui no Brasil na prática. Então, a gente ainda está construindo um caminho nesse sentido, mas se você quer começar por onde já
está bem encaminhado, digamos assim, psicologia do testemunho, autópsia psicológica e avaliação psicológica são os caminhos talvez estejam mais abertos, mais produtivos no Brasil atualmente na psicologia investigativa. E a gente também tem alguns treinamentos que os psicólogos vêm fornecendo aos investigadores, porque psicologia investigativa não é só você ir lá e fazer o trabalho, é você também possibilitar que as pessoas que estão trabalhando, que estão na ponta, como a gente vai dizer, fazendo investigação todo dia, também possam ter uma otimização, uma melhoria da sua atuação a partir do que a psicologia pode contribuir. E isso também vai ser tópico dos nossos trabalhos aqui, das nossas apresentações, sobre como a psicologia pode, digamos, ajudar o policial na sua atuação. E isso vem sendo feito, por exemplo, através de treinamentos de entrevista investigativa que o CogJuiz vem fornecendo. E esse vai ser um dos tópicos amanhã que o William Seconello vai trazer para a gente. Então, nesse esquema de que existe uma lacuna e uma possibilidade de atuação da psicologia no Brasil, na investigação aqui, uma lacuna real, uma necessidade, e que a psicologia pode suprir esse espaço, é que veio a ideia e a necessidade, não só desse simpósio, mas principalmente de um livro, de um material que conseguisse abarcar de uma maneira clara e direta esses conceitos e essas práticas que a psicologia investigativa vem atuando já há algumas décadas internacionalmente e vem começando também há alguns anos aqui no Brasil. Então, esse livro ele foi concebido, digamos assim, criado com a proposta de divulgar a área da psicologia investigativa de uma maneira séria e com pessoas que trabalham diretamente com isso. Então, vejam que eu não sou o autor do livro, eu sou o organizador. Eu não tenho a competência em todas as áreas que são exploradas ali, mas tem pessoas brasileiras, pessoas do Brasil, que têm essa competência e que vão lá falar sobre qual é o conceito, qual é a base teórica, qual é a base empírica de cada uma das atuações que eu venho mencionando aqui da psicologia investigativa, mas também de que forma isso pode ser utilizado na prática. Por isso que o nosso título vem Teoria e Prática, para você conhecer inicialmente as bases, mas também como isso pode ser usado no dia a dia da investigação. E você, enquanto psicólogo, você, enquanto investigador, você, enquanto um jurista, como que a psicologia pode contribuir com o seu trabalho. E para isso, eu chamei alguns colegas, como eu disse, e nós construímos aí essa obra, que são 12 capítulos, se eu não me engano, 12 ou 13 capítulos, que segue uma certa divisão, digamos assim. No início, você tem um conhecimento do que é psicologia investigativa, para você saber onde é que se insere essa área. Depois, nós temos alguns capítulos de uma atuação que eu gostaria de dizer que é mais prática e direta do psicólogo, algo semelhante às perícias que nós temos. Você vai ter tópicos, então, do perfil criminal, autópsia psicológica e da perícia psicológica com vítimas e testemunhas em situações de violência. Depois a gente vai ter um contexto de uma atuação do psicólogo, que eu costumo dizer que é ele por trás das cortinas, que ele não está necessariamente escrevendo um laudo ou um parecer técnico sobre um fato, mas ele está contribuindo com a atuação do profissional da polícia por outras vertentes, que é aí que entra a entrevista investigativa, que vai ser trazida pelo Felipe Melo, que ele é policial, que vem fazendo formação junto a psicólogos nesse sentido, falsas memórias no contexto investigativo, o reconhecimento de pessoas e também o raciocínio investigativo e a tomada de decisões. Depois dessa segunda parte da obra, nós entramos para questões ainda mais práticas de como que esses conceitos vêm sendo cada vez mais utilizados no nosso contexto brasileiro e um pouco internacional, trazendo a experiência de como foi a instauração e a utilização da psicologia em Curitiba, no Paraná, através da criação da seção de psicologia aplicada à investigação. Também vamos falar sobre como a psicologia vem contribuindo contra o tráfico humano e também em situações de estupro, e finalizando de uma atuação que eu diria que é até inovadora e inesperada, que é a psicologia investigativa durante ali o processo mais à frente judicial. Então, conceitos da psicologia investigativa que nesse processo, lá no fim, também tem a sua contribuição e como ele vem sendo feito na prática através do Ministério Público.
E todos esses capítulos, vocês vão ter aí um gostinho de como é que eles são escritos, de que tipo de conteúdo vocês vão poder encontrar lá, porque cada um deles vai ser abordado aqui no nosso evento, hoje, amanhã e depois. Então, isso, pessoal, é psicologia investigativa. Ele ele é mais do que geralmente se traz. Ele vai além de se fazer um perfil criminal, e ele vai além de uma atuação de escrever um laudo ou de escrever um parecer. Ele é tudo que a psicologia pode fazer para fazer com que a investigação tenha um aprimoramento, um resultado melhor, uma eficácia melhor. Sem querer dizer que nós somos melhores ou que a gente sabe de tudo. Não. Mas uma investigação, ela é uma abordagem multidisciplinar. A investigação, ela, por exemplo, se utiliza da biologia, da genética para fazer análise de DNA. Se utiliza de conceitos e de conhecimentos, na verdade, de ciências da computação, sistema da informação, para poder navegar na internet, para poder ter acesso a informações do computador da pessoa, de câmeras de segurança, seja lá o que for. Do mesmo jeito, ele vai usar conhecimentos da psicologia para contribuir com a sua investigação. Mas parece que por anos nós vemos uma certa negligência nesse sentido por parte de nós mesmos, profissionais da psicologia. Então, vamos aos poucos, né, agarrar essa área de atuação que é nossa e fazer ela acontecer aqui no Brasil também. O primeiro passo, digamos assim, está dado. Vocês estão aqui, estão tendo esse contato com o que é psicologia investigativa a partir de pessoas que já tiveram uma longa caminhada nesse sentido, já bateram em muitas barreiras e tiveram que passar por muitos obstáculos para chegar aonde estão e passar para vocês esse tipo de conhecimento. Então, aproveitem. Isso é um pouco da nossa obra, apenas o sumário, mas ela chega aí a ter cerca de 240 páginas, 250 páginas, e eu vi que hoje, especificamente, o livro está com uma promoção de 10% de desconto. Se você tiver interesse, eu vou colocar o link aí no chat para vocês. E ela está lá, né? Originalmente custa R$ 110, agora está por R$ 98,90. Também tem a versão digital. E depois eu também vou vender essas obras com dedicatória para quem tiver interesse de adquirir diretamente comigo aí nessa próxima semana, na semana que vem, que é algo que eu costumo fazer. Fiz isso também com o livro que eu lancei no ano passado, que foi sobre perfil criminal, criminal profiling. Então, até a ideia desse livro atual de psicologia investigativa veio a partir dessa outra publicação do ano passado. Em 2020 veio pandemia, veio aquela coisa de estar em casa, de como é que a gente sobrevive, como se viver nesse tipo de situação. E uma das coisas que eu acabei por encontrar foi um pouco mais de tempo e cansei de dar aula, alunos me perguntarem, professor, eu quero me aprofundar em criminal profiling, o que é que eu leio? E a minha primeira pergunta ser, você lê inglês? Se não lê, eu sinto muito, mais a quantidade de material é muito escassa. Foi a partir desse tipo de situação que eu me dediquei a escrever o livro, né, que vocês veem à direita do perfil criminal, que é uma junção, um resumo, uma aglomeração do que a gente tem de conceitos, de evidências, de atuação, a prática de perfil criminal internacional e como isso pode se aplicar aqui no Brasil, trazendo a construção, o desenvolvimento dessa técnica, a forma como o perfil criminal já veio a ser construído, já veio a ser concebido internacionalmente, o que é que a gente tem hoje em dia, quais são alguns tipos de exemplos de perfis de ofensores, o que é que a gente sabe sobre como os homicidas atuam, como os assassinos em série atuam, como os estupradores atuam, como os arrombadores atuam, como a gente consegue vincular dois crimes ao mesmo ofensor, como a gente sabe que foi ele que cometeu aqueles dois crimes. Então, tudo isso está aí nesse livro do perfil criminal, mas da mesma forma que eu senti essa falta de acesso de conhecimento por conta dessa barreira linguística para o perfil criminal,
deu poucos meses depois, eu comecei a sentir também no âmbito da psicologia investigativa. Talvez, né, comecei a olhar para outras coisas e ver como isso também fazia falta em outras áreas que a psicologia poderia contribuir. E foi aí que eu vi, e juntando com esses colegas que vocês vão ter o prazer de conhecer e de assistir palestras deles, que eu já assisti praticamente de todos, foi assim, às vezes, que a relação se firmou, assistiu palestra em algum evento, viu algum trabalho publicado, entrei em contato, a gente foi discutindo, e aí se formou ali uma parceria, que às vezes vai além da profissional, de uma amizade também, e convidei eles para cada um, dentro da sua expertise, falar de psicologia investigativa. Mas agora vamos se concentrar no que é perfil criminal, certo? A gente falou que, vocês me viram, né, comentar logo no início, que psicologia investigativa é uma coisa e perfil criminal é outra. Não sei se na sua cabeça talvez tenha embaralhado alguns conceitos, algumas ideias que você tinha anteriormente e agora, o que é que eu penso? Mas então o que é perfil criminal se não é psicologia investigativa? Como eu posso diferenciar os dois? Eu espero que você já tenha ficado claro que psicologia investigativa é uma área de atuação, psicologia aplicada na investigação, diversas frentes diferentes, com vítima, com testemunha, com delegado, com criminoso, com um investigador, com um escrivão, com um perito. Perfil criminal, e aqui eu vou falar mais especificamente de alguns métodos e da eficácia dessa prática, é um pouco mais específico, tá certo? A definição que eu acho melhor para trazer o que é perfil criminal é uma técnica que busca apontar as prováveis características do ofensor baseado nos atos cometidos durante o crime. Então veja que não é uma área de atuação ou algo do tipo, ela é uma técnica, ela é uma aplicação naquele momento de alguns conceitos e de algumas práticas para poder gerar algo. O que é que vai ser gerado? As prováveis características do ofensor, esse perfil. E veja que o perfil criminal que a gente está falando aqui não é aquele perfil criminal que a gente vê nas televisões, nos filmes, que aparentemente é perfeito, que todas as características que é feita no perfil já se sabe que é daquele ofensor e, de fato, quando vai verificar, foi ele que cometeu o crime e ele encaixava em tudo. Aqui a gente está falando de ser humano, a gente está falando de psicologia. A gente não tem a possibilidade, em psicologia, falando de ser humano, de conseguir ter certeza de como alguém vai agir. Porque nós somos muito dinâmicos, nós temos muitas diferenças. Até mesmo a pessoa que você melhor conhece pode agir de uma maneira que lhe surpreende. Nossa, não esperava que você agisse assim, não esperava que você reagisse dessa maneira. Do mesmo jeito, no âmbito da própria clínica da psicologia, a gente pode ter uma expectativa de como um paciente que tem determinado diagnóstico de um transtorno de personalidade, de um transtorno mental, como ele pode vir a agir e reagir em determinada situação, mas a gente não tem a certeza de que ele vai fazer aquilo daquela mesma forma, sempre ou repetidas vezes. A gente tem uma noção do que é provável daquela pessoa agir. Do mesmo jeito no perfil criminal. O que a gente consegue fazer é levantar as prováveis características do ofensor. A gente tem um grau de acerto, sim. A gente pode ter um grau de certeza. Eu tenho, é muito provável, tem 95% de chance dessa pessoa ter determinada característica. Vamos dizer, um trabalho específico, vamos dizer que tem um histórico criminal por crimes sexuais, vamos dizer que tem 70% de chance de ele morar a 3 metros, a 3 quilômetros de distância de onde o crime ocorreu. A gente tem um grau de acerto nisso, um grau de certeza, mas a gente não tem a certeza final, porque enquanto psicologista, eu ouso dizer que é impossível. Mas como é que a gente vai levantar esse perfil criminal? É através dos atos cometidos durante o crime. É o comportamento do ofensor. Por isso que no meu livro, às vezes confunde as pessoas, porque está lá o subtítulo, Análise do comportamento na investigação criminal. E algumas pessoas acham que eu estou me referindo à abordagem psicológica de análise do comportamento. Mas, na verdade, é porque para se fazer o perfil criminal, você tem que olhar para o comportamento, analisar ele, e a partir de como essa pessoa agiu, o que é que eu posso esperar
das prováveis características. Quem é que agiria dessa forma? Se alguém quebrou a mesa, destruiu ela, qual tipo de pessoa faria isso? Em qual tipo de situação? Será que a gente está pensando, então, uma pessoa que é extremamente violenta nas suas reações a críticas? Então, a ação, o comportamento está lá, quebrou a mesa. Então, o que é que eu posso esperar dessa pessoa? Que ela talvez tenha essa atuação violenta em outros parâmetros, em outras áreas da sua vida. Então, a gente está levantando características prováveis da pessoa de acordo com como ela age. E isso não é algo inovador dentro da psicologia de maneira nenhuma. Se você já tirou carteira do motorista, se você já foi participar de alguma seleção de emprego em alguma empresa um pouco maior, um pouco mais com etapas mais aprofundadas no processo de seleção, você provavelmente já teve que fazer algum tipo de avaliação psicológica para, né, assumir algo, assumir uma carteira de motorista ou assumir um trabalho. O que o profissional de psicologia está fazendo ali ele está avaliando características suas, o que ele conseguiu extrair de características biopsicossociais, características biológicas, psicológicas e sociais, e a partir da análise dessas características, ele está tentando ver como é que essa pessoa pode vir a agir no futuro. Algo semelhante a uma predição, tentativa de prever como essa pessoa vai se comportar. Então, se você está tirando a sua CNH, você está fazendo a avaliação, o psicotécnico, você geralmente faz um palográfico, que você vai chamar, é o teste dos pauzinhos. Ou então você faz um teste de atenção, um AC, um D2. O que é que está sendo avaliado ali? Por que aquilo está sendo avaliado? Sendo avaliado características suas, para ver se quando você tiver com um carro em mãos, que é basicamente uma arma, como é que você vai agir? Se der características de que você é muito agressiva, ou que é muito impulsiva, age muito por impulso, não tem controles sobre as suas ações quando você está em estado emocional alto, pode ser que isso seja um impedimento para você ter a sua CNH. Por quê? Se você é um sujeito que ele não controla bem os seus impulsos, se ele tiver um carro em mãos, ele está dirigindo, ele leva aquela cortada no trânsito, alguém fica buzinando, pode ser que ele faça um desastre, uma desgraça. Ele vai e joga o carro em cima da pessoa, ou que bate, ou que pega e briga no trânsito. Então, não vamos dar essa carteira para essa pessoa, porque é assim que se espera, que é provável que ele venha a agir. Então, a psicologia, ela já vem estudando o ser humano e tentando identificar como ele pode vir a se comportar em determinadas situações. Não é perfeito, nunca é, mas dá um certo grau de certeza disso. O que o perfil criminal faz é a mesma coisa, só que inverso. Porque na psicologia, quando você vai fazer quando você vai tirar a carteira de motorista, o psicólogo tem acesso à pessoa, às características da pessoa. O que ele não tem acesso é o comportamento daquela pessoa. Mas no perfil criminal é justamente o inverso. Ele não sabe quem é o sujeito que cometeu aquele crime, mas ele tem acesso às características, ao comportamento dele, o comportamento especificamente no crime. O vínculo entre comportamento e características biológicas, psicológicas e sociais permanece. Só que a informação que eu tenho acesso é diferente. Na psicologia clássica, tradicional, digamos assim, você tem acesso à pessoa, mas não sabe como ela age. Não sabe como ela age com o carro, não sabe como ela vai agir naquele ambiente de trabalho. Mas no perfil criminal, não. Você tem acesso ao comportamento, como o crime foi cometido, mas não sabe quem é o indivíduo. Então, eu costumo dizer que essa engenharia reversa do que a psicologia já vem fazendo, essa que é a base do perfil criminal. A ideia de que a partir dos comportamentos a gente consegue extrair características, descobrir, inferir características sobre quem é aquele ofensor. Mas existem algumas grandes metodologias para se fazer isso. 3 grandes metodologias já foram divulgadas ou apresentadas na tentativa de mostrar como se fazer essa vinculação, como se fazer esse levantamento do perfil do indivíduo, analisando o comportamento e extraindo as características. Eu vou me dedicar aqui a 2, que são as atuais, que são as utilizadas. Uma delas eu não vou falar porque simplesmente não é mais usada, que é a que o FBI desenvolveu lá no início da década de 80, que é algo muito mais baseado na intuição, na experiência, com pouco ou nenhum embasamento do porquê
naquelas características que estão sendo apontadas como sendo do provável autor. Então, vou trazer aqui atuações mais atuais e que têm uma certa validação na literatura da sua atuação e menos críticas da sua resposta. Uma delas é desenvolvida a proposta por um grupo de pessoas que denominou essa atuação de análise de evidências comportamentais. O que eles vão fazer é, a partir dos vestígios na cena do crime, eles vão tentar identificar comportamentos, como que as pessoas agiram, e a partir disso, partindo de ideias, de teorias e conceitos das ciências comportamentais, da criminologia, da criminalística, vão levantar as prováveis características da pessoa. Então, a partir do que esse sujeito agiu naquele crime e de como as vítimas agiram naquele crime, eles vão fazer esse levantamento de prováveis hipóteses. O que é que pode ter acontecido aqui diante dessas evidências? Levantar várias hipóteses, avaliar essas evidências na cena do crime e ver qual dessas hipóteses é a mais forte. Um exemplo disso vocês veem em tela aí. As vítimas estavam em sua residência no processo de preparar comida ou se alimentar. A sua casa é extremamente segura, com ferrolhos e múltiplas fechaduras, tanto no portão externo quanto na porta interna, mas não houve sinal de arrombamento. Logo, o indivíduo deve conhecer e ter a confiança das vítimas. Agora que eu percebi que os slides estão com algumas falhas aí, quando eu trouxe para a apresentação, mas está ali. Logo, o indivíduo deve conhecer e ter a confiança das vítimas. Então, o que é que foi feito aqui? De acordo com os comportamentos da vítima, das vítimas, no caso, que aqui haviam sido duas, foi feito uma provável característica do ofensor. Ele conhece e tem a confiança dessas vítimas. Por quê? Elas têm todo um sistema de segurança que não sofreu violação. E elas estavam seguindo com a sua rotina dentro da sua casa enquanto o ofensor estava lá. Qual a justificativa para isso? Qual a hipótese mais plausível para isso? Analisando as evidências disponíveis, supôs-se aí, fez-se o levantamento de que ele provavelmente conhecia as pessoas que lá moravam. Então já se levantou, polícia, você está procurando alguém que as vítimas já conheciam. Não é um desconhecido, é alguém que tinha confiança delas. Não só era conhecido, mas ficava lá dentro da casa e as vítimas andavam e ficavam livremente fazendo as suas ações do dia a dia. Uma outra metodologia é fazer essas mesmas inferências a partir do comportamento na cena do crime, mas utilizando como embasamento não só essas características comportamentais, mas o que é que a gente tem de dados estatísticos e de pesquisas e de bancos de dados anteriores que conseguem avaliar esse mesmo tipo de crime no passado. Então, se eu estou avaliando um crime de homicídio em que foi cometido com um tiro apenas, foi com arma de fogo e foi com um tiro na nuca, eu vou buscar outros estudos em que outros casos de outros homicídios que teve uma maneira semelhante de atuação, de utilização de arma de fogo, o que é que a gente sabe sobre o ofensor quando usa uma arma de fogo ou quando usa uma arma de fogo nesse modelo de execução? O que é que a gente já sabe sobre centenas, milhares talvez até, de crimes anteriores em que esse tipo de comportamento estava presente? Quando esse tipo de comportamento está presente, essa característica geralmente está lá também. Então se em 1000 casos anteriores, 900 tinham uma relação entre a vítima e o ofensor, muito provavelmente nesse novo caso, o ofensor e a vítima têm um relacionamento. Porque se eu pego ele agora, um modelo de execução semelhante a 900 outros casos em que isso aconteceu, há uma alta probabilidade disso se repetir. Então, é partindo dessa ideia que a psicologia investigativa, e que é uma das metodologias, e que eu vou chamar a partir de agora de metodologia britânica, justamente para diferenciar mais ainda criminal profiling de psicologia investigativa, aqui eu estou utilizando essa terminologia de proposta da psicologia investigativa, porque ela veio do Reino Unido e porque foi de lá que surgiu a psicologia investigativa, mas, novamente, não confundam, psicologia investigativa é mais do que a realização de um perfil criminal. Então, aí vocês veem, na verdade, deixa eu tentar apresentar de outra forma, porque eu já estou incomodado com a forma como ficou aí. Só um segundo. Ver se assim vai dar certo. Pronto. Então, aqui,
você tem que um exemplo de como isso seria feito é o seguinte: é altamente provável que este ofensor já tenha histórico criminal por crimes violentos, como lesão corporal, pois foi identificado que o uso de armas em crime de estupro por desconhecido aumenta em mais de 15 vezes a chance de o agressor apresentar esse tipo de histórico criminal. Esse tipo de relação entre o uso de arma em crimes de estupro e esse histórico criminal já foi estabelecido numa pesquisa anterior, pesquisa empírica, que avaliou esses mesmos casos semelhantes e viu que existia essa relação. Quando essa ação, nesse tipo de crime, que é o uso de arma em crime de estupro desconhecido, estava presente, a chance do ofensor ter esse histórico criminal por crimes violentos aumentava em 15 vezes. Então, o que a gente tem, se você está analisando um novo crime de estupro, que também tem um uso de arma e foi uma pessoa desconhecida, é muito provável que ele já tenha esse tipo de histórico anteriormente. Então, baseado em centenas e milhares de casos anteriores, são aí feitas inferências novas sobre quem é o possível ofensor. Aqui é um exemplo de pesquisa bastante simples que foi feita na Espanha, com 448 casos de homicídio. Veja que no início, se você pega os homicídios de maneira conjunta, 90% deles foram cometidos por homem. Você tem aí categoria e porcentagem. Male é homem e female, mulheres. 90% dos crimes de homicídio, desses 448, foram cometidos por homens. Mas à medida que você vai adicionando novas informações, isso vai mudando. De acordo com a idade da vítima, se a vítima tiver 18 anos ou mais, seguindo aí para o lado da direita, se a vítima tem 18 anos ou mais, a chance de o ofensor ser do sexo masculino aumenta ainda mais, vai de 90 para 93. Se você for para o outro lado dessa tabela, se a vítima for menor de idade, tiver menos de 18 anos, aí essa disparidade de 90% homem e 10% mulher já fica praticamente igual. As mulheres, na verdade, são mais prováveis de matarem vítimas menores de idade. E dependendo da arma, isso tem uma nova alteração. Se for utilizado o método de sufocamento, é muito provável que seja uma mulher. Veja só, lá no início a gente considera todos os homicídios como um só, a gente tem que 90% de chance de ser homem. Mas se for uma vítima menor de idade morta por sufocamento, essa noção de que foi um homem que matou já inverte, porque a chance maior agora é de que tenha sido uma mulher. Então, é a partir de estudos dessa forma que a gente vai embasando os nossos perfis no futuro. Por isso a importância da pesquisa científica na psicologia como um todo e psicologia investigativa. E um tipo de pesquisa que vem sendo feita é buscar entender a eficácia do perfil criminal. A principal maneira que isso tem sido buscado é através do que eu chamo de pesquisa de satisfação ao consumidor. É perguntado aos detetives, aos delegados, aos investigadores que usaram o perfil criminal, o que eles acharam do perfil, se foi bom ou não. Em 1995, essa pesquisa foi feita no Reino Unido. 82,5% disse que foi útil a investigação e 92,5% disse que provavelmente ou definitivamente usaria o perfil criminal novamente. Essa de Jung, em 2014, foi feita na Coreia do Sul, com 113 policiais que já usaram o perfil criminal. 63,7% vê o perfil criminal como uma ferramenta investigativa valiosa e 71,5% usaria novamente. Lá no Canadá, essa pesquisa foi feita com 51 policiais, 29 deles já haviam usado o perfil criminal. 88% acreditava que é uma ferramenta investigativa valiosa, praticamente 60% acredita que Profiler tem uma base científica robusta e a metade acredita que deveria ser usado com regularidade. Então, a gente tem aí uma noção de entre 70% a 90%, vamos dizer 80%, dos investigadores que costumaram, já tiveram acesso à utilização de perfil criminal na sua prática, consideraram como sendo algo útil, que ajudou a investigação e que a grande maioria das pessoas, mesmo aqueles que nem sempre acharam tão útil, usaria novamente. Então, aparentemente, de acordo com os investigadores, tem uma utilidade aí o perfil criminal na prática deles, a partir da perspectiva deles. Mas teve uma pesquisa ainda mais interessante, que foi da Fox e do Farrington. O que eles fizeram? Eles elaboraram um perfil a partir de estudos de centenas de arrombadores e eles treinaram uma delegacia em como usar esse perfil. Lá em Los Angeles, tinham 4 delegacias que eram responsáveis pela investigação de arrombamento. Eles escolheram uma dessas delegacias
e treinaram todos os envolvidos na investigação em como usar o perfil criminal. Treinaram eles a usar esse perfil que foi desenvolvido anteriormente e disseram para eles não comunicar, não passar essas informações para as outras delegacias. O que aconteceu? Depois de um ano, essa equipe que havia recebido treinamento em perfil criminal teve uma taxa de resolução de casos, de encontrar um suspeito, de chegar à autoria, quem foi que cometeu os crimes de arrombamento, 3 vezes maior do que as 3 delegacias que não tiveram treinamento. E não foi identificado nenhuma coisa diferente, como mais pessoas, ou mais investimento, ou uma nova tecnologia que essa delegacia teve. Aparentemente, a única coisa de nova que aconteceu foi a utilização de perfil criminal na prática dos investigadores. Isso foi capaz de aumentar em 3 vezes comparados às outras delegacias e comparados também a essa mesma delegacia nos anos anteriores, indicando que o perfil criminal tem essa possibilidade de atuação, não só se o psicólogo vai lá e faz o perfil, mas se ele treina os investigadores para utilizarem também. E o que é que a gente espera do perfil aqui no Brasil? Uma maior divulgação dele na área em nível acadêmico e profissional, as pessoas precisam saber que isso existe. Alguns estudos iniciais sobre tipologias, quais são os tipos de ofensores que a gente tem no Brasil, quais são as características desses ofensores e como eles cometem os seus crimes. A gente precisa construir bancos de dados para acumular essas informações e, a partir de então, a poder fazer essas pesquisas, como essa que eu mostrei da Espanha. Para fazer esse tipo de material, levantamento, a gente precisa de informação. Então, a construção de bancos de dados que a polícia usaria para registrar essas informações comportamentais dos ofensores seria de extrema valia para a gente, para que a gente possa responder perguntas como: qual o perfil do serial killer brasileiro? E do homicida? E do estuprador? A gente praticamente não tem. Se você pesquisar, for no Google, for, seja lá o que for, acho muito difícil encontrar informações confiáveis ou aprofundadas sobre. Mas também é interessante que a gente comece a avaliar a aplicabilidade de estudos internacionais em casos brasileiros, já que a maioria dos estudos são na Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Até que ponto esse conhecimento é válido para a gente aqui? A gente já viu que no Brasil tem algumas diferenças no âmbito do perfil criminal geográfico. E eu falo sobre isso no capítulo do livro, que vocês podem ter acesso aí aos materiais que foram desenvolvidos para o perfil criminal brasileiro, o que é que a gente sabe aqui no Brasil. Ao longo do capítulo, trago mais esmiuçado essa questão do desenvolvimento, da história e também da metodologia do FBI. Como é que começou ali para a gente chegar no que a gente está hoje? Como que foi a construção, como que defende a construção do perfil criminal, análise de evidências comportamentais, e a psicologia investigativa, esse método britânico, o que é que eles esperam, o que é que eles defendem, o que é que eles precisam para fazer um perfil criminal bom. E todo esse material que temos aqui, vocês vão poder ter enquanto referência para ver, rever, ler e reler no capítulo do livro, no segundo capítulo, que é o de perfil criminal.